No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 e no verso 26, está escrito: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. O mundo caído tem na sua vitrine da vida o modelo de uma vida de sucesso, que não é servindo, mas sendo servido. Enfim, a distorção do que é sucesso e como obtê-lo tem tirado do coração, da mente e da visão a essência da obediência, que é servir. Eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos interessantes na vida do missionário Filipe, na vida do servo Filipe. Uma vida de sucesso ministerial que ele teve em servir em obediência. O primeiro ponto que eu destaco aqui está na liderança de Deus na trajetória de vida, onde muitas vezes desafia a lógica humana no que tange ao conceito de sucesso. Em Atos, no capítulo 8, e o verso 4 em diante, diz assim a palavra do Senhor: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que ele dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Queridos, tudo que um obreiro seguro na vida ministerial queria ter, ele, Filipe, tinha neste momento. E o que é que ele tinha? Multidão para lhe ouvir. Os sinais miraculosos que o seguiam. A atenção dos seus seguidores. A autoridade sobre os espíritos imundos. Ministério de cura que também era evidente na sua vida. E uma cidade satisfeita, alegre com o ministério do missionário Filipe. No conceito de hoje sobre sucesso ministerial, Filipe sim era bem-sucedido neste momento. E é nesse exato momento que Deus o tira deste lugar de sucesso. Mas Deus não o tira à força. Deus não o tira de lá barganhando com ele. Como, por exemplo, dizendo a Filipe: você sai daqui que eu vou lhe colocar em um lugar maior. Um lugar onde a igreja é maior, onde rende mais. Não, Deus não barganhou com ele. Eu fico imaginando nos dias de hoje, quando alguns obreiros em rodízio de campo eclesiástico negam a ir para um lugar porque é menor, porque é inferior, segundo ele. E eles não aceitam. Eles querem uma barganha, só deixa a cidade onde estão, se for para uma cidade maior que rende mais. Isso é barganha. E Deus não barganhou com Filipe. É triste, mas essa é a realidade dos dias atuais. Na vida de alguns obreiros que dizem que são servos, que são obedientes, mas que só obedecem por meio de barganha. O texto diz que ele mesmo deixou o lugar que ele estava. Isso porque ele tinha um coração de servo para obedecer. Um coração que não se prendia à fama, ao poder, ao sucesso, ao dinheiro, mas um coração preso unicamente à vontade de Deus e servir, seja lá onde fosse. Muitas vezes nos sentimos levados para fora de onde estamos, quando tudo está dando ruim, dando para trás. Quando a empresa está quebrando, quando os negócios não andam bem. Eu não sei você, mas eu conheço sim, obreiros que negaram a obra, ao chamado, quando a sua vida
empresarial, de empreendimento, estava dando sucesso. Ele disse, não, a obra faz depois, eu faço na minha família, eu faço... Enfim, quando estava tudo bem, disse não ao chamado do Senhor. Mas quando quebrou, quando o seu empreendimento não deu certo, foi atrás do pastor. Pastor, eu estou aqui, me manda para um campo, me dê uma porta. É fácil, irmão, dizer sim ao chamado de Deus quando tudo está dando errado. Mas Filipe disse sim ao Senhor quando no seu contexto estava tudo bem, era tudo que um obreiro queria na sua vida. Filipe permitiu que Deus dirigisse a sua vida de maneira que desafiava a visão e a lógica humana, a lógica das coisas do que é sucesso. Obedecia, tendo que deixar um lugar cômodo, um lugar próspero, e obedeceu, e indo para um lugar inferior, um lugar deserto, sim, inferior, porque era um lugar deserto. Deus tinha algo para Filipe no deserto. Não diga um não ao Senhor, mesmo que seja no deserto. É melhor estar com Deus no deserto do que estar numa cidade grande, num campo grande, sem Deus nos guiando. Mas para isso foi preciso Filipe ter fé e obediência para ele ir. Sem fé e obediência, jamais diremos sim ao chamado do Senhor. O segundo ponto está em obedecer ao sussurro do Espírito Santo. E isso sim é característica de uma vida ministerial bem-sucedida de sucesso. Filipe foi instruído a ir para o deserto por um anjo. E uma vez lá, ele ouviu o sussurro do Espírito Santo, dizendo, se ajunte àquela carruagem. Ser enviado por alguém da parte de Deus e não por conta própria, e ainda assim ouvir a voz do Espírito Santo, é sim sinônimo de uma vida ministerial de sucesso. Precisamos ser mais servos na obra, conhecendo e tendo mais intimidade com Deus da obra. Precisamos ser obreiros, crentes, servos, ministros, missionários, com mais intimidade com Deus, para obedecer ao chamado e ao envio do Senhor. E terceiro e último ponto que eu destaco aqui, é dizer sim, incondicionalmente ao chamado do Senhor, para servir, seja lá onde for. Filipe é um personagem fascinante, especialmente quando você para considerar as várias maneiras pelas quais Deus o guiou. Ele foi levado para Samaria pela perseguição. Ele foi conduzido ao deserto por um anjo. Ele se juntou-se a uma carruagem, ouvindo a voz do Espírito Santo. E depois daquele momento, o Espírito Santo o levou para um outro lugar. Verdadeiramente era um crente, um obreiro, um missionário, tinha uma vida ministerial guiada por Deus. E isso sim lhe autenticava como um cristão de sucesso. Isso sim autenticava sua vida ministerial como bem-sucedida. Bem, eu sei que muitos depois de verem este vídeo iriam dizer, sim, quem é que não é servo? Eu sou servo, eu sirvo também. Queridos, queridas, servir humildemente ao pastor presidente é fácil. Servir aos que lhe pagam, aos que lhe ofertam, servir aos que lhe dá salário é moleza. Mas e quanto ao servir aos que estão debaixo da nossa liderança? E quanto ao servir aos pequenos? Será que estamos realmente servindo à mesa? Alguns têm deixado o ministério de servir unicamente para que querem ser servidos. Quando as viúvas helenistas reclamaram de que eram negligenciadas na distribuição diária, lá em Atos 6, e a igreja decidiu nomear 7 homens bons para a tarefa de servir à mesa, Filipe era um deles e disse sim ao chamado para servir à mesa, como servindo a Deus. Agora nós entendemos que Filipe realmente tinha um espírito, um sentimento de obediência para servir.
não foi só um caso pontual, mas a história de Filipe é marcada em obediência e em serviço à mesa. Estejamos prontos a dizer sim ao chamado do Senhor, para servirmos, seja lá onde for. Deus quer continuar abençoando a sua vida enquanto cristão, enquanto obreiro, enquanto missionário. Seja obediente e sirva, seja lá onde for. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.